Graça e paz a todos. Você tem medo da morte? Essa pergunta pode parecer uma pergunta um pouco estranha, mas ela é uma pergunta muito séria. Será que nós temos medo da morte? Será que a morte ou a iminência da morte nos desespera? Eu não falo aqui de um certo temor da morte, porque todos temos, até porque Deus colocou em nós um instinto de sobrevivência, não é? Todos nós temos esse instinto, todos nós queremos viver o máximo que for possível. Nós cuidamos do nosso corpo e, aliás, a palavra do Senhor nos ensina a sermos responsáveis com o cuidado do nosso corpo. Ninguém deve buscar a morte, mas o cristão verdadeiro, apesar de, em certa medida, temer a morte, ele não pode se desesperar da morte. Até porque ela é iminente, ela vai acontecer a todos nós. Na última reflexões, nós falamos a respeito de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá na segunda carta, no capítulo 4, de que nós somos vasos de barro. Isso quer dizer que nós somos frágeis. Os vasos de barro podem quebrar, os vasos de barro podem quebrar a qualquer momento, isso é uma realidade. E ele continua no versículo 8, lá do capítulo 4, 2 Coríntios, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Percebe que Paulo sempre faz uma relação entre morte e vida, porque de fato nós não podemos nos apegar a essa vida, porque essa vida é passageira. Aliás, o próprio Jesus disse isso, né? Que quem ama essa vida não poderá receber a maior de todas as vidas. Quem quiser salvar a vida, perderá a verdadeira vida, que é a vida eterna. Quem se apega demais. Por isso que Paulo vai continuar dizendo, sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Nosso corpo é mortal, nosso corpo é passageiro, e ele de fato continua revelando a fragilidade do corpo humano. Mas é no versículo 16 que começa a passagem mais conhecida deste capítulo 4, que diz assim: por isso nunca desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Olha que palavras extraordinárias. O nosso exterior está morrendo. Não existe ser humano que vai viver para sempre. Ninguém vai viver 200 anos. Ninguém vai ficar para semente. Todos nós um dia partiremos, isso é uma realidade. Até mesmo os ateus sabem disso, os ímpios sabem disso, todo mundo sabe que a morte vem a cada um e ela é muito frágil, o corpo humano é muito frágil. Você, como diz um ditado, para morrer basta estar vivo. Você pode morrer assim, de forma muito rápida e simples em um instante. Mas ele continua, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. O que durará para sempre? A glória. Sabe, as angústias de hoje, o que sofremos hoje, os percalços de hoje, os sofrimentos de hoje, as aflições de hoje, elas não são nada, até porque elas não têm a capacidade de nos separar do amor de Deus. Aliás, foi o próprio apóstolo Paulo, mas em outra carta, em Romanos, no capítulo 8, que vai dizer: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Nada poderá separar-nos do amor de Deus. Nós temos a convicção, a certeza de que esse mundo é passageiro, que essa vida é curta.
Nós não devemos nos apegar a esta vida, nós não nos devemos apegar a este mundo, porque a vida é passageira mesmo. É rápido. Nós não temos que ter a convicção ou o desejo de permanecer para sempre neste corpo, nesta habitação. Mais adiante, que é assunto para outra reflexão, nós vamos entender que Paulo aqui não está simplesmente dizendo que nós vamos deixar este corpo e viver como vidas etéreas ou espíritos, almas desencarnadas. É algo muito mais profundo. Ele fala de um outro, de um tabernáculo que se acaba ou se corrompe, mas nós aguardamos algo mais. É algo que nós precisamos ter em mente também, que nós teremos uma nova habitação, e essa habitação não é simplesmente morar no céu, tem algo a mais, mas isso fica para outro momento. O momento agora é de nós falarmos a respeito de que essa vida sim é frágil, ela é passageira, mas tudo que nós vivemos hoje, e também todas essas aflições, tribulações, angústias, tremores, terrores que nós vivemos, que você está vendo, que eu estou vendo, os momentos, sabe? O cristão, ele não pode se desesperar, sabe? O cristão não pode ter medo da morte. Claro que um certo medo, um certo cuidado, é até uma responsabilidade. Precisamos cuidar de nós mesmos. Ninguém sai por aí dirigindo feito maluco, ninguém pega a estrada, né? Nós aqui do Vale do Aço entendemos essa história, ninguém pega a estrada e sai com os olhos fechados rumo a Belo Horizonte pela 381, né? E na sua cidade, na sua região, há estradas também perigosas. Não é isso. Você não vive despreocupado da vida, mas nós não podemos viver em desespero, porque quem ama o Senhor, quem serve ao Senhor, ele teme ao Senhor e ele não tem medo de nada, porque ele sabe que suas vidas e sua vida e o seu futuro está nas mãos de Deus. Amém.